no canal do Pastor Edivaldo Silva, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Estava realmente cansada e pulei o café, mesmo sempre precisando de café. Quando passei pelo primeiro sinal, ele estava amarelo. O segundo estava vermelho, mas eu não entendia por que um carro vinha tão rápido. Parecia que ele antecipava a mudança do sinal. Nós colidimos a cerca de 100 km por hora. Imediatamente, soube que algo estava errado com meu corpo porque estava caída para um lado. Não conseguia me mover. A coisa mais próxima de uma oração que consegui dizer foi: Deus me ajude. Em um momento assim, o controle é tirado de suas mãos. Passamos tanto tempo tentando controlar a vida. E naquele momento, eu sabia que estava tudo acabado. Tudo dependia dos cirurgiões. O que aconteceu a seguir estava fora do meu controle. Olá, pessoal! Hoje vamos contar um testemunho real de mudança de vida em Cristo. Se você tem uma história de vida inspiradora que gostaria de compartilhar, queremos ouvi-la. Estamos sempre em busca de testemunhos que possam tocar e motivar a vida de todos. Se você tem um testemunho em Cristo que gostaria que fosse lido aqui no canal, envie sua história para o nosso e-mail, que está passando aqui embaixo ou na descrição do vídeo. Mal podemos esperar para ouvir suas histórias incríveis e compartilhar com nossa comunidade. Obrigada por fazer parte da nossa família. Agora vamos ao testemunho de hoje. Eu cresci no interior e tive uma infância muito livre e maravilhosa nesse sentido. Passei muito tempo na natureza. Minha melhor amiga e eu andávamos a cavalo, levantávamos às 6 da manhã. Esses eram ótimos tempos no verão. Cavalgávamos até que ficasse quente demais ao meio-dia, nadávamos em lagos, vivíamos uma vida muito conectada com a natureza. Essa parte da minha vida foi fantástica. A parte dolorosa da minha infância foi que minha mãe era mentalmente doente e havia muito abu emocional e um pouco de abu físico. Eu era isolada como filha única e me refugiava nos livros e nos estudos. Via a faculdade como minha saída, meu caminho para o sucesso. Não havia outras rotas, essa era a única. Escrevi muitos ensaios e ganhei 20 mil reais em bolsas de estudo, uma competição de ensaio atrás da outra. Isso era um grande negócio. Cresci muito pobre e a caixa de correio estava quase caindo. A casa estava em ruínas e eu pensava: Deus, será que a caixa de correio vai aguentar receber esses cheques? Eu esperava ao lado da caixa de correio e os cheques começaram a chegar. Então, soube que minha vida ia mudar. Havia muito peso e muita expectativa em relação a ir para a faculdade. Isso significava muito para mim. Fui para a universidade, que é meio uma escola de festas. No começo, minhas notas eram ótimas, mas depois começaram a cair. No meu último ano, eu estava deprimida, tinha passado por um término difícil. Sabia que meu consumo de álcool e ilícitos estava fora de controle. Sabia que estava muito mal. Pensava: preciso colocar minha vida nos eixos. Estava tendo ataques de pânico sobre mortalidade porque eu era agnóstica na época. Realmente não acreditava em vida após a morte. Eu estudava um pouco sobre espiritualidade. Pensava: talvez eu me misture com a grama, ou talvez continuemos de alguma forma metafísica. Mas na maior parte do tempo, acreditava que minha identidade, minha consciência, não continuaria. Tinha momentos em que pensava: vamos apenas morrer e eu não estarei mais aqui. Isso é tudo o que tenho. O que estou fazendo com minha vida? E entrava em pânico. Procurei um terapeuta. Emocionalmente, ainda lidava com os abu da infância. Esse terapeuta sugeriu que eu corresse, porque isso era algo que eu amava no ensino médio. Eu corria cross-country e correr era meu símbolo. Pensava: se eu correr o suficiente, rápido o suficiente, talvez consiga fugir dos meus demônios e ser super saudável e forte. Estava correndo 14, 15 quilômetros por dia, treinando para a corrida do fim de ano. Na noite anterior à corrida, comecei a ter pesadelos. Não falo muito sobre isso porque parece que o tempo já estava fora de sincronia, mas senti que algo estava vindo para mim. Estava realmente cansada e pulei o café, mesmo sempre precisando de café. Quando passei pelo primeiro sinal, ele estava amarelo.
O segundo estava vermelho, mas eu não entendia por que um carro vinha tão rápido. Parecia que ele antecipava a mudança do sinal. Nós colidimos a cerca de 100 km por hora. Imediatamente, soube que algo estava errado com meu corpo porque estava caída para um lado e não conseguia alcançar minha carteira de motorista e os formulários de seguro. Basicamente, não conseguia me mover e sabia que algo estava terrivelmente errado. Eventualmente, uma boa samaritana parou. Ela era enfermeira. Ela ficou comigo, segurou minha mão e era linda. Nunca esquecerei a bondade dela. Ela me ajudou até a ambulância chegar e me colocarem em uma maca. A coisa mais próxima de uma oração que consegui dizer foi: Deus me ajude. Em um momento assim, o controle é tirado de suas mãos. Passamos tanto tempo tentando controlar a vida, e naquele momento eu sabia que estava tudo acabado. Tudo dependia dos cirurgiões. O que aconteceu a seguir estava fora do meu controle. Eu nunca pensei em ter um plano de saúde. Eu era uma estudante universitária que pensava: vou conseguir um bom emprego quando me formar. Sou jovem, sou saudável, isso não será um problema. Então, me levaram a um hospital no centro da cidade porque eu tinha ferimentos internos. Fizeram muitas tomografias, sabiam que minha coluna estava quebrada em vários lugares. Eu estava em choque. Nunca conheci ninguém que tivesse se recuperado de uma cirurgia na coluna. Não sabia se voltaria a andar. Tentava conseguir informações específicas dos enfermeiros e também tentava conseguir analgésicos, porque a dor era intensa. Eles recusaram e disseram: até que um neurocirurgião autorize e assuma o risco, não podemos te dar analgésicos. Fiquei amarrada a uma maca por 17 horas antes de ser levada para a cirurgia. Membros da família vinham e iam. Eu estava realmente um desastre psicológico, gritando com as pessoas em alguns momentos, chorando. Eventualmente, a autopiedade tomou conta. Uma enfermeira disse que um neurocirurgião estava vindo falar comigo. Ela entrou e eu disse: vou me matar se eu não puder andar, então preciso que você me opere. Ela respondeu: ok, eu vou, mas estou de plantão há 40 horas, preciso ir para casa, tirar uma soneca e comer algo. Então, voltarei e operarei você. Foi um grande alívio porque eu tinha ouvido uma conversa em que um neurocirurgião não queria vir porque eu não tinha plano de saúde. Lembro de pensar: meu Deus, estou sendo descartada. Estou tentando tanto e aqui não sou nada, apenas um corpo nesta maca. Tudo aquilo era o mundo físico. Minha mente estava totalmente naquele momento físico. Estava preocupada com as aulas, preocupada em andar, não estava realmente preocupada com a morte. Mesmo quando me levaram para a cirurgia e disseram que havia 17% de chance de morte, não parei para perguntar. Pensei: bem, é uma chance alta, mas vou arriscar porque quero andar. Então, me levaram e a doutora Flávia, esse era o nome da médica, apertou minha mão e essa foi a última coisa que lembro até eu sair do meu corpo. No momento em que saí do corpo, me vi em um canto da sala, olhando para os cirurgiões e para meu próprio corpo. Quando você está fora do corpo, não enxerga com os olhos normais, mas com uma visão de 360 graus. Você pode focar em algo ou ver o que está atrás de você, mas isso não importa tanto. Eu me lembro do topo da cabeça dos cirurgiões, das mãos deles, e que havia uma música tocando no rádio, uma canção de Elvis. Era uma estação de música suave e eu reconhecia a estação. Havia uma grande percepção da sala e dos cirurgiões. Foi quando pensei: estou viva, eu existo além deste corpo. Fiquei tão empolgada que quis contar aos meus amigos agnósticos. Naquele momento, eu queria explicar a eles que a consciência realmente continua. Foi um período muito mais longo para conseguir comunicar isso, mas naquele momento, apenas observar meu corpo e os cirurgiões já era algo profundo. Eu estava feliz, mas não há uma palavra que descreva essa felicidade. Era um alívio absoluto e paz saber que continuamos a existir. Eu estava convencida, naquele primeiro momento, porque minha consciência se sentia em paz. No corpo, sempre sinto um pouco de nervosismo. Acho que a maioria das pessoas também sente. Há sempre alguma dor ou ansiedade. Naquele espaço, não havia dor, apenas paz. Minha inteligência parecia maior fora do corpo, e pensei nisso, porque aqueles neurocirurgiões deviam ser brilhantes. A doutora Flávia e seu assistente estavam lá, e lembro de observá-los. Havia seres de luz atrás deles, com cerca de 2 metros de altura.
Eu os chamava de anjos porque isso faz mais sentido para as pessoas. Mas tudo o que eu sabia era que eram inteligentes. Podiam se comunicar telepaticamente. E estavam ali para enviar cura, através dos neurocirurgiões, para o meu corpo. Eles me asseguraram que eu andaria novamente, que até correria, e que tudo ficaria bem. E, quase brincando, disseram: assista a isso. E quando disseram isso, enviaram toda aquela energia e luz através dos neurocirurgiões, iluminando toda a minha coluna. Pensei, isso é fantástico. Os neurocirurgiões devem saber que os anjos trabalham através deles. Vou perguntar sobre isso depois. Isso é incrível. Eles são tão inteligentes, devem saber que há uma inteligência superior trabalhando com eles. Aquele momento ficou gravado na minha mente. Então, o monitor de repente parou de registrar sinais vitais e pensei: estou tecnicamente morta e não quero assistir isso. Eles vão ter que me virar. O que vão fazer para me reviver? Anos depois, descobri que estava com hemorragia interna e eles começaram a cauterizar veias, tentando parar o sangramento e me dando transfusões de sangue. Foi isso que me trouxe de volta, mas eu saí. Quando você está em forma espiritual, pode atravessar paredes. Passei pela primeira parede, depois por mais algumas, e vi meu padrasto pegando um chocolate na máquina. Para mim, isso era um detalhe verificável. Não significava muito além do fato de que eu pensava que ele era saudável, então o chocolate era engraçado para mim. Pensei, ele tem um vício secreto em açúcar. Ri e me movi para um espaço acima da minha cidade, no céu noturno, flutuando ali por um tempo. A sensação de liberdade era incrível. Não estava com medo, apenas me sentia livre e feliz. Embora me dissessem que eu voltaria para o corpo, pensei, estou bem longe agora, talvez eu não volte, talvez eu fique aqui. E para mim, estava tudo bem ficar ali. Fora do corpo, sentia-me apoiada por uma consciência maior. Como o Dr. Evandro Alexandre e outros dizem, o cérebro é um limitador da consciência. Ele limita o que experimentamos e vemos. Fora do corpo, vemos mais. Naqueles primeiros momentos, percebi que essa experiência não se comparava a estar no corpo. Uma das minhas primeiras ideias foi: isso é teatro. Tudo o que estamos fazendo é atuar e aprender coisas. Estamos vestindo esses corpos, esses trajes. Não parecia real. Aquilo parecia a realidade. Como se eu estivesse vendo por trás da cortina de Oz. Pensei, agora eu entendo, apenas viemos aqui, e muitas pessoas falam sobre reencarnação. Isso faz total sentido agora. Naquele momento, eu não pensava muito nisso. Apenas olhava os detalhes daquela vida, e percebia que ela continuava. Também sentia a energia de todos que eu conhecia e queria dizer a todos: eu amo vocês, sejam melhores, sejam felizes, aproveitem a vida. Essa é a mensagem da alma. Nada negativo, apenas ame a sua vida. E as imagens do telescópio Hubble, algumas delas são muito semelhantes ao que eu vi. Uma vasta extensão rosa de estrelas e luz. Eu estava flutuando em algum lugar que não reconhecia, mas sabia que estava entre as estrelas. Também senti uma inteligência maior se aproximando de mim na forma de luz, quase como a telepatia dos anjos. Ela se aproximou e me deu diferentes mensagens como: o amor é tudo o que importa. É tudo o que você leva quando deixa este lugar. Seja como uma criança. Lembre-os de ir para a natureza. Pareciam mensagens cristalizadas e simples, mas havia umas 5 ou 6 delas, implantadas profundamente em mim, e eu sabia que nunca as esqueceria, que aquilo era para ser levado de volta comigo. Então me mostraram uma parte da minha vida. Vi alguns momentos da infância em que brincava na natureza, momentos de fé. E esses momentos eram bons, como se a luz dissesse: sua fé era linda, seu amor pelos animais era lindo. Apenas lembre-se das partes boas da vida. E as coisas ruins derretiam, como sombras desaparecendo. Quase como se a mensagem fosse: o amor é tudo o que levamos conosco. Não carregamos o negativo nesse lugar de luz. Vi a revisão da vida, alguns lugares onde eu poderia ser melhor. Eu era um pouco exclusivista e julgadora. Orgulhava-me de ter entrado na universidade e olhava de cima pessoas que não foram para a faculdade. Em diferentes empregos onde trabalhei, olhava para pessoas que trabalhavam em tempo integral como funcionários de restaurante e não era rude com elas, mas não dava espaço para que me conhecessem. Vi como eram gentis, que iam para casa e rezavam por mim. Quase me faz chorar pensar nisso, porque eles viam que eu era uma pessoa deprimida e se importavam.
mas eu nem lhes dava atenção porque não gostava das roupas que usavam. É tão ridículo. Pensei que podia ser uma pessoa melhor, que não estava deixando espaço para ver a beleza nas pessoas. Essa era a principal mudança que Deus queria que eu fizesse: olhar para a beleza nas pessoas e em seus corações. É como se nossa alma soubesse como ser, mas esquecêssemos disso em nossa cultura, tentando nos sentir especiais ou bem sobre nós mesmos. Quando terminei essa revisão de vida, fui parar em um lugar cheio de vegetação e grama bonita. Não havia morte ali. Algumas pessoas podem chamar isso de céu. Para mim, parecia uma consciência da qual eu participava. Meu avô apareceu e quis recriar algo da minha infância, pois sabia que eu gostava de andar na caçamba do seu caminhão. Ele parecia diferente, jovem e bonito, brilhando quase como os anjos, com uma luz que emanava dele. Não havia morte nele. Eu tinha visto ele morrer de leucemia aos 70 e poucos anos, e ele não parecia nada com o que eu estava vendo agora. Ele era a única pessoa que tinha uma conexão comigo e que havia falecido. Passamos um tempo juntos e, em um dado momento, ele perguntou se eu queria continuar. Mesmo estando na caçamba do caminhão, andando devagar pela grama verde, olhei para cima e entendi o que ele quis dizer. Havia mais para essa experiência, e Deus estava do outro lado disso. Então, disparei para fora do caminhão como uma alma, voando em direção a Deus. Eu me sentia maravilhosa. Toda a insegurança desapareceu. Senti-me amada. Estava no melhor lugar que já experimentei. Pensava: por que alguém deixa este lugar? Queria me aproximar da fonte de Deus, dessa vibração de amor incondicional. Senti-me segura e envolvida em amor. Em algum momento, havia uma barreira de energia que me impediu de seguir adiante. Ela vibrava através de mim e me disse para olhar para baixo. Olhei e vi um rio, onde muitas pessoas caminhavam. Algumas estavam cobertas de sombras, outras tinham luz. Percebi que as pessoas com luz estavam conectadas a Deus. Parecia uma escolha entre medo e amor. Pensei: isso é simples. Vou voltar e dizer às pessoas para não temerem e amarem mais. Mas Deus disse: não, você vai ser uma professora e vai fazer isso. Eu retruquei dizendo que não queria isso. Queria ganhar dinheiro. Cresci extremamente pobre e tinha planejado ir para a faculdade de Direito. Com minhas habilidades de escrita, pensei que poderia ser advogada. A ideia de ensinar ou cuidar parecia tradicional e de baixa remuneração, algo que eu não queria. Deus insistiu: você será uma professora. E isso foi a última coisa que ouvi na presença de Deus. Brinco que queria argumentar mais, mas era como se Deus me transformasse em uma bola de energia e me jogasse de volta para essa escuridão, em direção ao meu corpo. Voltei à sala onde me davam pedrinhas de gelo e perguntavam meu nome. Mesmo saindo da anestesia, minha primeira ideia foi: tive uma dessas experiências de quase morte. Senti que minha energia não estava totalmente no meu corpo. Parecia que eu fazia parte do ambiente. Quando a enfermeira perguntou meu nome, respondi: o nome dela é Thelma. Ela insistiu: não, o seu nome. E eu disse: meu nome. Fiquei triste em voltar a estar ali, porque naquele espaço você é mais um, mas também um indivíduo. Voltar ao corpo, que guarda traumas e memórias e que eventualmente morrerá, foi difícil. No espaço espiritual, você é eterno e livre. Havia um certo desgosto por voltar ao corpo. Sentia-me forçada a isso. Fiquei na UTI, conectada a máquinas por 3 dias. Assim que pude mover meus braços e falar, minha avó me trouxe um diário, onde escrevi tudo o que lembrava sobre os anjos, temendo que os medicamentos apagassem a experiência. Descrevi os anjos como seres de luz, muito maiores e mais intensos do que nas pinturas. Queria lembrar de tudo. Perguntei às enfermeiras: você acredita em Deus? Elas respondiam: sim, eu acredito. Vou à igreja. Eu insistia: Deus é essa grande bola de luz. Elas respondiam: tá bom, já ouvimos o suficiente por hoje. Meu cirurgião também. Perguntei: quanto tempo eu fiquei morta? Ele disse: cerca de 2 minutos e meio. Você recebeu várias transfusões de sangue. Vai ficar bem. Queria perguntar mais sobre o que vi, mas percebi que ele achava que eu estava louca. Então parei de perguntar, mas fiquei decepcionada. Queria muito saber se ele sabia que era assistido por anjos. Desde o começo, comecei a ver as pessoas de forma diferente, enxergando manipulação e insegurança ao meu redor. Queria ajudar. Tentei contar minha experiência para minha mãe, mas a única pessoa receptiva foi minha avó.
Ela disse à minha mãe: "Deixa falar, isso é interessante, é a experiência dela." Ela foi tolerante, mas minha mãe revirou os olhos e disse: "Como ela pode saber alguma coisa sobre Deus?" Então percebi que seria mais difícil romper essa barreira com ela do que eu havia imaginado. Continuei tentando, e houve um momento em que estávamos finalmente a sós e eu disse: "Mãe, eu morri." A primeira pergunta dela foi: "Você viu Jesus?" Eu respondi: "Bem, não." E pude ver que ela ficou tensa, pois essa não era a resposta que ela esperava. Então falei: "Mas o que eu experimentei foi incrível. Isso me mudou. Eu acredito em Deus agora. Isso é positivo. Podemos começar por aí?" Eu sei que continuamos. Queria comunicar a ela que somos amados, tanto eu quanto ela. Eu disse: "Olha, você está errada e eu também, mas ambos somos amados. Não é ótimo?" E pude ver no rosto dela que ela pensava: "Eu não estou errada. Você está errada." Então percebi que isso não era para ser uma briga. Era para ser uma boa notícia de que somos muito mais amados do que imaginamos. Lentamente, comecei a me fechar e percebi que não poderia contar essa experiência para todos. Muitas pessoas que têm experiências de quase morte precisam voltar imediatamente para a vida. Eu tive sorte, pois tive uma longa recuperação de 9 meses. Estava com um colete ortopédico e fiquei na casa da minha mãe e do meu padrasto. Eles me traziam livros da biblioteca, então eu lia de tudo, mergulhando em material espiritual. Estava muito em contato com o processo físico de cura. Foi incrível como, após 9 dias no hospital, meu corpo estava tão fraco que eu não conseguia ficar na ponta dos pés, mesmo estando na melhor forma da minha vida antes do acidente. Tudo doía, mas melhorava semana a semana. Eventualmente consegui caminhar. Era verão, então eu precisava caminhar muito cedo de manhã ou tarde da noite. De manhã cedo, havia muitos idosos que me viam com o colete ortopédico e começavam a perguntar sobre minha experiência. Conheci os vizinhos e eles eram receptivos. Descobri que as pessoas que estavam morrendo ou que tiveram um susto com câncer amavam minha história e se tornaram meus maiores fãs na rua. Quando finalmente consegui caminhar até o fim da rua, eles aplaudiram, como se fossem meus torcedores. A vida era mágica, mesmo sendo dolorosa. Descobri muitas coisas. Aprendi a ter sonhos lúcidos e a participar da consciência fora do meu corpo. Estava em um belo estado de integração rápida, pois tive esses 9 meses para ler, meditar e pensar. Eu era bastante fechada antes da minha experiência de quase morte. A única maneira de me abrir era se eu tivesse bebido um pouco ou estivesse com amigos ouvindo música. Não oferecia muito de mim mesma. Não era uma pessoa cheia de amor e sem barreiras. Mantinha-me segura, desconfiava das pessoas e tinha muitas barreiras, provavelmente por causa da minha infância. Após a experiência, comecei a amar a todos. Caminhava pela rua e me preocupava com todos. Via a luz em cada ser humano. Estava transbordando de amor. Tinha uma telepatia onde entendia o que as pessoas estavam pensando e sentindo. Amava os animais. No primeiro ano após a experiência, estava tão feliz que não consigo descrever. A felicidade e a liberdade de poder andar, explorar o mundo e saber que há energia nas árvores, que tudo é consciente e bonito, era algo que não estava na minha consciência antes. Antes, só pensava em mim mesma, nos meus pensamentos, que muitas vezes não eram bons. Percebi que esses pensamentos negativos me derrubavam e que não precisava pensar assim. Isso se tornou um processo de vida. Trabalhar com meus próprios pensamentos, entender quais eram meus e quais não eram, e como viver uma vida mais feliz. Voltei para a universidade e consegui meu diploma de ensino. Me formei e comecei a ensinar imediatamente. Desde o início, foi mágico. Eu pensava, o que eu faço? O que vou dizer aos alunos? Então, contei a verdade. Disse, eu não quero ser professora. Sei que vocês não querem estar aqui. Eu também não. Mas me disseram para vir aqui. E aqui está minha história. Os alunos ficaram boquiabertos, olhos arregalados, e começaram a fazer perguntas. Houve muita comunicação e conexão desde o início. Percebi que as pessoas adoram essas histórias, pois as fazem pensar sobre o que vem a seguir, sobre os elementos mágicos da vida, ou as colocam em contato com sua própria jornada espiritual. Vi como diferentes alunos queriam se tornar psicólogos, contar seus objetivos porque confiavam em mim de alguma forma. Eles foram meus primeiros alunos, e foi a primeira turma. Houve tanta magia, hilaridade
e brincadeiras. Foi realmente divertido, mas também transformador. Do outro lado, é tudo tão fácil, há apenas amor e medo. Aqui, às vezes as pessoas nos atacam por medo, são manipuladoras por medo de não terem o suficiente ou de precisarem de algo de nós. Isso é devastador para as pessoas. Mas vejo o medo como um bloqueio para a luz de Deus, que pode ser depressão, ou qualquer coisa que nos bloqueie de Deus. Acho que a natureza é uma maneira de muitas pessoas se curarem. É uma forma de superar muitas coisas. Isolamento, tempo na natureza, pensar na vida, repensar o que se quer fazer, como fazer diferente e reconectar-se com alguma forma de luz. Qualquer momento em que sua alma desperta nesta jornada, e você sente que está fazendo algo bom, que tem um sonho, um dom, algo a compartilhar, ou ajudar as pessoas, você está ganhando. Acredito que todos podemos vencer em diferentes momentos de nossas vidas. Talvez haja lutas, mas podemos chegar a um ponto onde estamos contribuindo para a sociedade, realmente desfrutando da vida, tendo muita alegria e dando amor ao mundo. Sei que todos ficamos frustrados com o trânsito e a tecnologia. Não sou imune a isso. Certamente tenho momentos em que estou muito frustrada, mas me esforço para lembrar de como aproveitar mais a vida. Lembrar que minha energia afeta os outros e tentar não afetá-los negativamente. Espero que mais pessoas despertem para Deus. Se percebêssemos que todos somos conectados e que somos um, não quereríamos que ninguém sofresse. Focaríamos em aliviar o sofrimento na sociedade, nas crianças, nos idosos, nas pessoas sem seguro, nos desempregados, nos deficientes. Como ajudar todas as pessoas a viverem melhor? Muitas experiências de quase morte apontam para um amor maior do outro lado que pode nos ajudar a viver melhor aqui. Deus os abençoe. Espero que tenham gostado do testemunho que trouxemos hoje. E, se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.